você aí? Tudo certo? Ok, nós aqui estamos tudo bem, né, Amadinha? Tudo Graças certo? Graças a Deus, tudo na paz. Hoje, literatura, né, Bora? Sim. Olha, rimando, ó. Literatura não é pura. Aê, olha só, o plurissignificado. E é assim que a gente, com alegria, inicia mais uma aula desse lindo componente que é a língua portuguesa. Eu, professora Pura Moreno, juntamente aqui, ó, com a nossa querida Márcia Ramos Martins. Amadinha, diz aí qual é a nossa agenda desta aula. Vamos trabalhar sobre... Ó, classicismo. Legal, então lembrando que nós já estamos aí nas aulas, né, individuais sobre as escolas literárias, né? Tivemos uma aula de início sobre uma revisão geral, lembram? Sobre aí as classes, né? Sobre as escolas, os períodos, um pouquinho de cada uma para recordar, beleza? Com isso agora, como nós havíamos prometido, estamos na sequência aí da ordem das aulas e vamos ter aulas subsequentes sobre literatura, dessa vez o classicismo. Ah, professora, eu esqueci, calma. Você teve lá no segundão, não teve? Muito bem. Mas aqui a gente vai retomar, porque é necessário, você precisa ter aí todo esse conhecimento, como a gente já disse. Terceirão tem que sair daqui, ó, firme, forte, com todas as informações aí consolidadas, né, Amadinha? Com certeza. Falar do classicismo, o que você, aluno terceirão, tem que ter aí em mente primeiro? Lembrar que o classicismo, ele chega aí num período, ainda não estamos falando do Brasil, né? Não, no período da Idade Média, das grandes navegações, ó, muitas batalhas, nesse período aí. Exatamente, então não estamos aí adentrando na história, na literatura aqui no Brasil, ainda estamos lá, tá certo? E esse classicismo, ele vem em um período bem importante, tá? No aspecto histórico, e aí eu vou chamar a atenção para vocês colocar o play ali, repetir e várias vezes visitar a aula de história, professor Lorismar, professor Beto, tá? Sobre o Renascimento. Por quê? Todas as informações aí, histórica, né, Amadinha, do Renascimento. O histórico vai estar junto lá na aula de história. Exatamente. Então, nós não vamos focar, porque aí você vai ter que ir fazer essa pesquisa, tá bom? Mas lembrando já que é vinculado, e aí o classicismo, ele vem nesse período, nesse momento do Renascimento, tá? E aí acontece o quê? Que os autores, né, na sociedade, naquele período, o que acontecia? Saía daquela questão de que Deus era o centro de tudo, né? Exatamente. E vem para um novo momento, e aí é o homem, o centro, olha, o homem, o centro, que passa aí a ter todos os valores, aí que o homem começa a indagar, a perguntar, e aí começa a ver essa questão do homem sendo a importância para a ciência, né? Exatamente, a valorização da ciência, a questão de fazer a relação greco-romana. Vai sempre buscar, né? Como a gente sempre disse. Os deuses. Exato. E aí nós vamos ter um nome forte também aí sobre um poema épico, né? Que vai retomar, o classicismo retoma, que é os Lusíadas, certo? E aí nós vamos ver sempre, como a gente já falou, a literatura, ela não tem uma data X em que ela termina um estilo, parou. O dia tal, hora tal, acabou e ninguém mais tocou no estilo anterior. Não, é paulatinamente que eles vão aí e tem essa retomada, né? Dessa parte aí clássica, né? Sempre eles estão trazendo isso, beleza? Então, durante a aula, nós vamos tratar sobre essa temática. Então, fica de olho e vamos embora, porque agora é com você aí. Presta atenção, vamos lá! Aula 10.1, literatura, classicismo, linguagem e formas, gêneros literários, literatura clássica renascentista e os Lusíadas. Duas habilidades, a primeira é perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variações linguísticas, os diferentes modos de falar e escrever. A segunda habilidade, aluno, é que você, ao final, vai ter condições de acessar aí a diversidade de textos e obras produzidas por autores da literatura, né, aí brasileira universal, reconhecendo as características composicionais. Por que essas duas habilidades? Vamos tratar de autores ainda não brasileiros, mas faz parte porque nós vamos aí, a partir dela, chegar à literatura aqui no Brasil, tá bom?
Então vamos seguindo, vamos adiante e vamos iniciar já com o nosso texto, o nosso texto atual, um poema de amor de Petrarca, beleza? Então vamos aí um pouquinho, que é uma tradução de Jamil, tá bom? Acompanhe, vamos juntos! Bendito seja o dia, o mês, o ano, a sazão, o lugar, a hora, o momento, e o país de meu doce encantamento aos olhos de lume soberano. É bendito o primeiro doce afano, que tive ao ter o amor conhecimento, e o arco e a seta que devo o ferimento, aberta a chaga em franco peito humano. Bendito seja o mísero lamento, que pela terra em vão hei dispersado, e o desejo, o suspiro e o sofrimento. Bendito seja o canto sublimado, que a celebra, e também meu pensamento, que na terra não tem outro cuidado. Então, o poema aí de Petrarca, né, um poema de amor, tá? Um poema de amor de Petrarca, e é uma tradução de Jamil, como a gente falou no início, beleza? Então, aqui, a gente já está trazendo para você esse cenário, né, tá? Do classicismo. E aí, Petrarca, quem é esse poeta? Olha lá, ele é de 1304 a 1374. Ele foi um intelectual, um poeta, um humanista italiano, famoso, tá bom? Principalmente, tá? Devido aí ao seu romanceiro, tá? Ele é considerado o inventor do soneto, certo? Tanto é que a leitura foi feita aí para você e com certeza você já de cara disse, esse aí é um soneto, né? Pela estrutura fixa que você já aprendeu desde o primeiro ano. Então foi baseado no trabalho de Petrarca, que também aí Dante, né, e Boccaccio, aí que Pietro Bembo, esses três, tudo aí do século XVI, tá? Que criou o modelo para o italiano moderno, mais tarde aí adotado pela Academia della Crusca. Bem, isso é um pouquinho da história, né, desse grande poeta aí, Francisco Petrarca, um pouquinho da biografia dele. Lembrando que ele também foi pesquisador, filólogo, divulgador e escritor, tá? E ele é tido como o pai do humanismo. Então, toma nota aí e registra aí, Petrarca, Francisco Petrarca, ele é conhecido aí, é tido como o pai do humanismo, certo? Mas esse grande latinista teve a sua fama principalmente em seu poema aí, redigido em língua italiana, beleza? E vamos chamando a árvore do conhecimento, trazendo a temática literatura e classicismo. Vamos lá, Amadinha! Bem, então a gente já traz o texto imagético aí, trazendo para você, lembrando que a gente está num momento de transição, tá? Aqui é um momento de transição, então nós vamos chegando com o classicismo num período aí, né, bem aí em que nós vamos ter totalmente um monte de reflexões, vamos dizer assim, tá? Então, de início, o classicismo traz a valorização das realizações humanas. Lembrando que aí o homem agora é o centro de tudo. E aí ele indaga por quê, por que eu nasci, por que é assado, por que eu amo, quem eu amo, né? Agora como é a luz, enfim, cheio de indagações. Então o classicismo ele é denominado, gente, tendência artística. Primeira informação. Tendência artística. E essa tendência revitalizou a tradução clássica, certo? E aí vem afirmar a superioridade humana. E essa tendência ela vai para toda a arte, tanto na arquitetura, na pintura, como na literatura, beleza? Então, para recriar as ideias da antiguidade greco-latina, esse classicismo, ele vem valorizando as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade, certo? E aí nós vamos para o texto imagético, onde nós vamos ver essas características, tá? A partir daí. Então, foi exatamente nesse período que manifestou-se tanto aí na arte plástica, né, como a gente falou anteriormente, quanto também na música, na literatura e na filosofia. Então veja quanto é importante esse movimento, né? Esse período. Então é um período de transição em que realmente as coisas elas vão ter aí uma diferença grande antes e depois aí do classicismo, certo? E assim nós vamos adentrar agora para entender como era essa produção
nesse período. Então, estamos aí vendo agora o homem centro de tudo, em que ele indaga, em que ele aí começa a fazer pergunta, e aí começa a se dar valores, né, e voz para esse homem. Beleza. Muito bem. E aí, sendo assim, novos pensamentos, nova forma de produzir a literatura, certo? Então, vamos ver como era essa produção. A linguagem e a forma. Primeiro que nós vamos entender que é um soneto, né? Uma estrutura fixa, tá? E aí, nós vamos ter o quê? Uma linguagem marcada por, geralmente, essas figuras de linguagem. Gente, olha lá. Antítese e paradoxo. Nós vamos ver já já aqui nesse exemplo. Também, na linguagem, na estrutura dos versos, nós vamos ter os versos decassílabos, tá? E aí a gente já tá falando da escansão, que é aquela separação de sílaba, mas é poética, onde ela termina sempre na tônica, né? Não é exatamente como a sílaba aí gramatical, que a gente vê na língua portuguesa, tá? A gente tá falando de escansão aí poética, certo? E aí, sendo versos decassílabos, isso já está na medida nova, certo? E vem substituir a preferência medieval e humanista pelos versos que antes, né, antes desse movimento, eles eram aí produzidos, tá? Em 7 ou 5 sílabas. E isso era em redondilha lá na medida velha. Medida velha, antes do classicismo, os sonetos aí geralmente 7, 5 sílabas. Depois, estamos em uma medida nova, que aí a produção passa a ter esse novo estilo com os versos decassílabos. E aqui nós vamos ver um exemplo de um soneto, 2 quartetos, né, e 3 tercetos, com o título, ou 2 tercetos, o título é Soneto 22. Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é a tal? Se boa, porque tem ação mortal? Se má, porque é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, porque eu lamento? Sem querer eu lamentar ou melhor, que val? Ou viva morte, ou deleitosa mal? Tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão prateio, a tão contrário, vento em frágil barca. Eu vou para o alto mar sem governo. É tão grave de erro, de ciência é paca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio árduo no inverno. Então, nós temos a presença, né, das figuras de linguagem. Olha só, boa e má. Estávamos aí tendo uma antítese, né? Doce, tormento. Então, a gente vê aí que essas figuras, elas vão estar sempre presentes. Então, é uma das dicas que você já não tem como confundir, tá? É a análise quando você for aí identificar esse movimento, em que período, de qual movimento é poesia que traz, né, aí os versos decassílabos em um soneto e que traz aí figuras de linguagem, principalmente antítese e paradoxo, certo? Viva a morte, né? Leitosa mal. Então aí a gente destacou exatamente para que você possa também fazer depois o seu resumo sozinho, tá certo? Vamos embora, olha lá. Bem, chegamos então agora ao renascimento. Falar de renascimento, renascer, aí o quê? Nós vamos ter pessoas importantes, né? Pensadores importantes que marcaram esse período, certo? Aí são chamados gênios da literatura. E aí nós vamos ter o primeiro, que é Dante, né? E aí ele traz a Divina Comédia. É estranho para vocês essa literatura? Ó, pela fé, se alguém falar que não sabe do que se trata a Divina Comédia, não, eu vou pro corredor chorar, que nem aí já, né, o Chaves, ok? Então, além de nós temos o Dante, nós vamos ter também Cervantes, Miguel de Cervantes, com a brilhante obra Dom Quixote, certo? A obra Dom Quixote é uma grande crítica à cavalaria medieval, certo?
E aí nós vamos então ter esses dois nomes fortes. Na sequência, nós vamos ter, é claro, né, o Príncipe Maquiavel. E aí nós vamos ter essa obra que ela é precursora da ciência política, tá? Essa obra ela dá conselhos aos governadores da época. Quem ainda não leu, por favor, né? Vamos lá, mais uma indicação para você, aluno terceirão, precisa passar, correr os olhos e ter aí na sua bagagem, né, literária, Maquiavel, certo? O Príncipe. E aí é o nosso ícone Luís de Camões, né? Nós vamos ter essa literatura renascentista em Portugal, tá? E é claro que o seu grande poema Épicos Lusíadas. Épicos é uma grande narrativa contando aí, né, as façanhas, em que alguém traz toda a história que acontecia, narrado detalhadamente para o rei, para a rainha, como era essa viagem, como era aí essa situação das outras navegações, das outras terras, né? E aí nessa narrativa vai ter muita coisa, né? Exatamente deuses, como é que aconteciam essas questões de relações, né, também, certo? Mas nós vamos ter um momento com os Lusíadas em uma aula específica. Outro nome forte, né, é Shakespeare, claro, com a sua obra brilhante, Romeu e Julieta, na obra Hamlet, né? Você também, aluno terceirão, precisa tirar um tempinho, tá? Para ter esse contato aí, certo? Então, Shakespeare, ele abordou em suas obras esses conflitos humanos, tá? Esses conflitos aí nas mais diversas dimensões. Vamos ver aí em Hamlet os conflitos pessoais, sociais, políticos. Ele também não só escreveu grandes romances, como comédia, também tragédia, né? Essa grande tragédia, né? Romeu e Julieta com esse fim trágico, né? E também Macbeth e A Megera Domada, Otelo e várias outras obras, ok? E na sequência nós vamos saindo da literatura e passando agora para a arte plástica, né? Vamos ter o Renascimento artísticos e as principais aí os artistas plásticos. Vamos ter aí essa obra Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Gente, eu tô enrolando a língua. E aí o matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor, pintor. Pela fé, olha só, ele foi um gênio, galerinha, em absoluto. Porque essas obras aí são mundialmente conhecidas e referenciadas. Mona Lisa e A Última Ceia, certo? Então a gente tem também Madonna do Prado e a Escola de Atenas, obra de Rafael Sanzio. Ele foi aí um mestre da pintura, né? Famoso pela doçura de suas Madonas, certo? Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita. E aí percebam que a gente já consegue quase que ver uma imagem real, né? Quase ali você vê nitidamente essas cores sombras, tudo muito bem destacado, certo? A gente tem ali a segunda obra em que nós temos ainda, né, a questão aí do teocentrismo, como a gente falou, que não é descartado da noite para o dia, né? As escolas aí de Atena, ok? Vamos seguindo, nós vamos ter agora Michelangelo, outro nome, né, aí importante, um artista italiano, marcado aí pelo humanismo. Ele, além de ser pintor, ele foi um dos maiores escultores, certo? E quais são aí as obras que se destacaram? Pietà, de David, o Teto de Capela de Sistina, a Criação de Adão e o Juízo Final. Então vejam só, nós temos ainda, né, toda essa transição, obras aí em que estão nesse processo, certo? No realismo, trazendo aí esse classicismo, tá? E a gente consegue ainda ver essa questão, tanto que na imagem aí o teto da Capela de Sistina traz ainda essa questão aí do homem, né, do ser, né, Amadinha? Aí fazendo essa... Ainda presente essa questão do teocentrismo, né? Deus como centro. Como estava em transição, não é mesmo?
E aqui, ó, a questão da figura religiosa, muito presente ainda neste período. Para dar continuidade, tem a parte do renascimento científico, né? Na astronomia, na física, da medicina, da matemática e da geografia. E aí, né, Madinha, que quando o nosso aluno terceirão, ele precisa entender se realmente e quando, né? Olha, na história começa a ter aí um grande momento, que aí nós vamos ter Nicolau Copérnico, que o quê? Negou a teoria geocêntrica, né? Defendida pela igreja. Que teoria era essa? A Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Olha, naquele período, alguém pontuar, afirmar isso e contra a igreja, era uma façanha quase que inacreditável, né? Mas então Nicolau Copérnico faz aí isso, ele nega essa teoria geocêntrica. E vamos ter outro nome forte, Galileu Galilei. E aí com certeza você aí durante as aulas, né, tem aí nos outros componentes e pode aí tomar nota também, porque tudo isso vai te ajudar na interpretação literária. Galileu Galilei descobriu o quê? Os anéis de Saturno, as manchas solares, o satélite de Júpiter, perseguido e ameaçado pela igreja. Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Então, nesse período aqui, amado, imagine se hoje em dia já causa maior conflito, imagine lá nessa época. Exato, então assim, lembrar que esse classicismo, o classicismo nesse momento, foi um momento importante, né? Chegando aí no período histórico do Renascimento, né? Então vejam só quantos pontos nós colocamos aqui, para que você aí realmente consiga entender por que a poesia desse período trata exatamente dessa indagação do homem, do Deus, né? Por quê? Vai ter essa dualidade, porque o homem vivia isso naquele momento, certo? Beleza. E aí o classicismo no campo aí agora da literatura. Vamos aí agora trazer exemplos para ele direto, poesia, né? Vamos lá? Exatamente, vamos lá, acompanhe com a gente. Aqui Beleza. nós temos o quê? O classicismo na questão do contexto histórico, né? Sim, porque agora, né, artístico, ó, o movimento artístico cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa. Marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Faz referência aos modelos clássicos, por quê? A questão do greco-romano. No campo da literatura, o classicismo é o nome dado ao estilo do século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Ok, essa cartela é importante, hein? Terceirão, toma nota aí, tá? E aí alguns exemplos. Desculpa. O Nascimento de Vênus, olha só essa obra aqui, né? Essa pintura aqui, ó. O Nascimento de Vênus de 1484 a 1486, de Sandro Botticelli, Renascimento italiano. Então é uma obra italiana, olha, sempre os deuses presentes. E aqui em seguida, temos aqui o que representa o classicismo. O que você vai analisar aqui, ó? Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, nessa própria imagem já diz tudo. Aqui já o homem tornando o centro, o homem sendo o centro das atenções, já não é mais a questão lá da teologia de Deus, né? A igreja antigamente era o centro, e aqui quem começa a ter o centro é o homem. Quais são as características do período, né, desse período do classicismo? Agora sim, agora você aí pode começar a tomar nota certinho. Porque você tem que entender que no classicismo
vai ter a valorização do homem e não a valorização teocêntrica. Lembraram? Por isso, como característica primeira e forte é o humanismo. Essa característica valoriza totalmente o homem, tá? E aí nós vamos ter o antropocentrismo. Segunda característica, o racionalismo. Claro, vamos ter aí que raciocinar, né? Que é bastante valorizado. E aí, sem dúvida nenhuma, essa é uma das características que você não vai ter problema para identificar no classicismo. Outra é a racionalização. Racionalização é a maneira como o homem vê o mundo, né? É ver o mundo e o lugar do homem nele, ok? Muito bem. E assim nós temos também a valorização da cultura grega, né? Vamos ter aí o paganismo, voltando, vamos ter essa visão laica, certo? Não vamos mais ter aí nada muito fechado, aliás, muito liberal. E aí ainda vai ter sempre esses resquícios. O hedonismo, o que vem a ser essa característica? É o homem busca, né? Por suas próprias satisfações, seus desejos humanos, tá? E aí vai ter também, olha lá, retorno, carpe diem, aproveita o dia, porque é o momento agora, nada de depois da morte, não, é viver agora, o presente, a vida é efêmera, a vida é passageira, né? O homem começa a ser racional, a pensar, a se incomodar, a indagar, então vamos viver o momento. Para que depois, né? Então hoje eu estou entendendo, a gente tem agora uma razão. Poxa, então vamos dar valor aí agora porque o homem ele está tendo razão, certo? Então vamos lá, aproveita o momento. E aí a gente começa a ter essas características já bem diferentes das outras escolas que já passaram, certo? Temos ainda mais duas, vamos lá, vamos aí de olho. Tá tomando nota? Muito bem. A efemeridade do tempo. O que vem a ser essa efemeridade do tempo, né? Na verdade, é essa passagem, né? O tempo e a vida de que elas são efêmeras, passa rapidamente, ok? Então vejam que essas habilidades não há como não conseguir identificar que fazem parte desse processo de transição aí com o período do classicismo, correto? E assim, vamos avançando, agora vamos focar na linguagem da poesia clássica renascentista. Ela vai ter o neoplatonismo, que vai aparecer nas poesias lá, nos sonetos, amor sensual e platônico. Você se valoriza mais, o homem demora mais, começa a se elogiar, começa a se perceber mais, né? Essa coisa platônica mesmo, certo? O equilíbrio formal, poemas de formas fixas, né? Rimas e métricas regulares, lembram? Decassílabos, ok? Beleza. Doce estilo novo, que é essa nova forma de produzir. Eu gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas, em substituição à redondilha maior, né, que são os versos de 7 sílabas métricas. Vamos ter também uma produção literária com personificação, que são os elementos da natureza personificados, como aí vai aparecer nas poesias deuses gregos, aí vai ter aí o amor sendo representado por esses deuses, o tempo, certo? Tudo isso nas poesias. E as figuras, como nós falamos, essas três, paradoxo, antítese e personificação. Tranquilo, né? Beleza, então, vamos seguindo. Olha lá, você sabia? Luís de Camões, de 1524 a 1580, foi um poeta e soldado português considerado o maior escritor do período do classicismo. Ok, então toma nota, olha lá, quem chegou na tela? Luís de Camões. Olha só, 1524 a 1580. Quem foi Luís de Camões? Olha só, preste atenção, quem Camões escreveu? Ah, gente. Olha só, ele escreveu Os Lusíadas. Então, olha só, autor do poema épico Os Lusíadas, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Camões dominou várias formas do gênero lírico, escreveu sonetos, odes, épiglas, elegias, usou os metros,
né, característicos da medida velha e da nova. Então, lá no seu poema, lá no seu soneto, você vai encontrar decassílabos, medida nova e medida velha. Vai, então, como são vários cantos, né? Alguns cantos ele fez aí na medida velha ainda, né? Como sempre que ninguém abandona tudo, né? Que aprendeu aí na vida. Os Lusíadas, gente, vamos aí, informação agora, essa grande obra. Tanto se falou nos Lusíadas. Bem, os Lusíadas, lembrar primeiro de tudo, ele é um poema épico. Vamos lá, todo mundo? Ele é um poema épico. Se ele é épico, gente, ele conta algo, né? E como é que se conta? Através do gênero narrativo. Se você disser que os Lusíadas é uma narrativa épica, beleza, parabéns, é isso mesmo, tá? Não pode esquecer. Então, os Lusíadas, ele está dividido em 10 cantos. 10 cantos, atenção. Estamos falando da construção dessa grande obra Lusíadas de Camões. Beleza, 10 cantos. Como eram esses 10 cantos? Ele era composto por 8.816 versos. É isso mesmo, 8.816 versos decassílabos. Em maioria, né? Claro, decassílabos heróicos, como eles podem dizer, que são aqueles em que a sílaba tônica era a 6ª e a 10ª. Olha que perfeição, gente. Meu Deus, tira o chapéu aí, né, para essa grande obra, os Lusíadas. Sendo assim, num total de 1.102 estrofes. Estrofes, e cada estrofe de 8 versos, e sendo aí as oitavas. Estamos falando da construção dos Lusíadas, essa grande obra épica. Então, as rimas, elas eram utilizadas aí sempre cruzadas e emparelhadas, certo? Olha como, gente, é uma obra de arte, não tem como dizer. Né? Trabalhar a palavra numa construção poética dessa maneira, só podia ser ele mesmo, que até hoje não tem mais, nem vai ter. Então, essa obra está dividida em 5 partes. Ela é extensa, é uma narrativa, né, gente? Afinal, foi uma grande viagem. Então, nós vamos ter, nessas 5 partes, primeiro, uma proposição. Então, aí nós vamos ter uma introdução da obra, com a apresentação do tema e dos personagens. Tudo isso no canto 1. O segundo momento, a segunda parte, vai trazer a invocação. Nessa parte, o poeta invoca as ninfas do texto, né? Isso ainda no canto 1, como inspiração, que são as deusas, né? Gente, mas são cada história. Quem não leu está perdendo tempo. A terceira parte é uma dedicatória. Essa parte é aí em que o poeta dedica a obra ao rei. Quem era esse rei? Dom Sebastião, certo? Lembrando aí, canto 1. Na narração, que é a quarta parte, o autor ele narra a viagem de Vasco da Gama e dos feitos, né, realizados pelos personagens. Então, tudo o que aconteceu nessa viagem é contado detalhadamente. E aí, exatamente essa narrativa vai ter, olha só, os cantos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eita, será que tem muita coisa aí, hein? É aí que as coisas escabrosas acontecem. E a última parte é o epílogo. Exatamente a conclusão da obra, tá? Que termina no canto 10, ok? Assim, vamos agora, né, para essa parte mais artística, vamos dizer, trazendo para você um pouquinho, né, dessa viagem, um mapa, né, da viagem de Vasco da Gama, conforme é narrado na obra lá, Os Lusíadas. Então, esse mapa, esse texto imagético para você, aquele que já quiser fazer a pesquisa, né, ter esse contato maior com essa narrativa épica, pode dar uma olhadinha aqui a partir desse texto, desse mapa, né, desse gênero aí, mapa, para saber o percurso, né,
Como foi essa viagem? Tá tudo pontuado para você direitinho aí, ó. Os caminhos que percorreu, onde parou, quem encontrou, o que foi ali avistado primeiro, né? Tem as rotas de Vasco da Gama, as intervenções, né, dos deuses, aonde exatamente aconteceu ali, tá bom? E aí, essa outra imagem, nosso texto imagético, que é conhecida aí antigamente como a baluarte, né, de Restelo, que é a Torre de Belém, certo? Isso está lá em Portugal, né? E aí foi o ponto de partida nas duas das naus portuguesas. Então, foi exatamente daí a partida das naus para essa grande viagem, ok? Beleza, fica a dica! Vamos lá! Dicas para você, terceirão mediação! Quer conhecer mais sobre essa época? Vamos lá, dicas culturais! Uma boa dica é assistir ao filme Elizabeth, de 1998, que conta a história do reinado dessa rainha tão importante da história da Inglaterra. Experimente se imaginar o quê? Que você assistindo a este filme. Como que era a época? Vai vivenciar a história. Com certeza, igual na última aula que eu falei da questão das grandes navegações, das grandes batalhas, que a gente deixou dica aqui para assistir Rei Arthur. Ah, sim. Entendeu? Para entender o que acontecia, que os homens saíam para a batalha. Quando eu comecei a comentar sobre as cantigas, né? Ah, sim. Cantiga de amor, cantiga de amor, né? Tudo isso que era o eu lírico masculino, ou seja... o eu lírico era feminino, mas quem escrevia, masculino. Sempre um homem usando aí, né? Sempre um homem usando essa questão, né, da escrita. E aí eu acredito que o nosso estudante, Márcia, gostou aí da dica, né? Tá? Tira um tempinho, baixa, vai numa sorveteria, vai lá, fica com calma, vai pra casa, leva esse sorvete e curte o filme, buscando as características do classicismo nesse período do Renascimento, tá bom? E além disso, também não só o sorvete, que ultimamente está um pouquinho frio, né? Pode ser pipoca, Madinha. Valeu, então. Adoro pipoca. É isso aí. Então, encerramos com essa dica para você, terceirão mediação. Lembrando que você agora sim está aí na responsabilidade de, só absorver para essa sua bagagem de mundo, tá? E bombar no seu, lá no final, né? Que é aquela avaliação que cobra tudo, né, Madinha? O Enem. Valeu, então. Até a próxima. Até a próxima.